Salmo 116, 1 a 6 e depois 12 até 19. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Verso 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho de tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. A minha oração nesta manhã é a mesma que o salmista faz na parte final do verso 19, quando ele diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja Deus. Se essas palavras forem agradáveis a Deus, a nossa vida vai ser abençoada e fortalecida espiritualmente. Queridos irmãos, nós vivemos em um momento especial desse tempo aqui no nosso país e em alguns outros países, que é o momento de ação de graças, E outro dia eu vi uma foto que foi postada, um desenho, alguns dizem uma tirinha, né? Que foi postada em um determinado jornal, e ali nós tínhamos duas filas: a fila dos pedidos e a fila da gratidão. Gente, a fila dos pedidos, mas estava dobrando o quarteirão, mas ela estava imensa. Agora, coitadinha da fila da gratidão, dá para contar nos dedos. A crítica que aparece ali é aquela de que nós somos, muitas vezes, as pessoas são mais propensas a pedir e muito pouco a agradecer. Às vezes a gente recebe bênçãos imensas de Deus, e a gente pede ao Senhor, Deus abençoa, e muito pouco a gente para dizer: Senhor, muito obrigado. Por isso, nesta manhã, o Salmo 116 se torna extremamente importante para nós, quando a gente trabalha com essa questão da gratidão, da ação de graças. E eu creio que você tem um coração agradecido a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, esse salmo é um salmo que nos convida para que nós possamos crescer na compreensão dessa palavra gratidão e gratidão a Deus. Quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos que de maneira maravilhosa ele expressa, o salmista, o escritor desse salmo, ele expressa gratidão a Deus, profunda gratidão a Deus.
ele expressa através das suas palavras gratidão a Deus. Ele também ensina cada um de nós o valor da gratidão e ele encoraja a mim e a você a ter um coração sempre agradecido. O tema da nossa meditação nesta manhã é: quando temos um coração agradecido. Quando temos um coração agradecido. Quando nós temos um coração agradecido, em primeiro lugar, nós descrevemos os feitos de Deus na nossa vida. Eu vou repetir. Quando nós temos um coração agradecido, nós descrevemos os feitos de Deus na nossa vida. E o salmista faz isso de maneira linda neste texto aqui do Salmo 116. Quando a gente lê, a gente percebe este homem diante de Deus, descrevendo o que Deus fez. Ele passava uma hora atribulada, dura, difícil. E ele diz aqui que laços de morte o cercaram. E a expressão é forte: angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha a expressão forte. Não é uma angustiazinha assim, que a gente tem agora e depois do almoço já passou. Mas ele fala de momentos de angústias, ele diz angústias do inferno. Parecia que alguma coisa estava chupando ele para baixo. E tanto é que ele diz aqui que ele fala de lamas que estavam quase o encobrindo. Ele fala de uma tristeza profunda, talvez uma depressão imensa. Mas, queridos, ele começa a dizer aqui que Deus o salvou. Ele diz de maneira linda aqui: eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Vejam o que ele diz de maneira maravilhosa, verso 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Ele descreve a gratidão. Quais os motivos da tua gratidão a Deus? Quais são as razões? Pense um pouco nesse momento, nas razões que você tem para agradecer. Talvez você, e olhando para essa congregação nesta manhã, talvez você esteja pensando assim: eu quero te agradecer, Pai, porque eu estava à beira da morte e a tua mão me resgatou. Talvez você esteja dizendo: Senhor, obrigado porque eu estava no caminho do vício e estava me perdendo, mas o Senhor me resgatou. Talvez você pode olhar e dizer: Senhor, eu olhava para a minha família e havia lutas imensas no interior da minha casa, mas o Senhor derramou bênção e a paz voltou a reinar no nosso lar. Talvez você possa dizer aqui, talvez alguém possa dizer: eu não tinha o que comer, mas agora eu tenho em abundância, louvado seja o Senhor. O salmista começa a descrever aqui como Deus o abençoou, como Deus o ajudou. E ele diz assim: olha, angústias do inferno se apoderaram de mim, então invoquei o nome do Senhor e disse: Senhor, livra minha alma. E ele diz depois: o Senhor foi compassivo, o Senhor se encheu de compaixão, o Senhor me ajudou, o Senhor me livrou. O Senhor foi generoso para comigo. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz: Senhor, o Senhor foi generoso para comigo. Queridos irmãos, às vezes os seres humanos são tão arrogantes, que Deus olha do céu e Deus fala assim: só Deus para resolver a situação desse sujeito. Porque tem pessoas que são assim mesmo, ingratas, ou que acham que o poder está totalmente em si e não em Deus. Eu já disse para vocês aqui em outras ocasiões que na Espanha, um homem muito bem sucedido na Espanha, íntegro, honesto, e que prosperou assim de maneira impressionante. E ele foi visitado por um parente do Brasil.
Esse parente era muito crente, fiel a Deus. E este homem chegou e quando entrou na casa dele na Espanha, ele falou assim, graças a Deus, aquela coisa de crente, né? Graças a Deus, que casa bonita. Aí ele quase caiu, ele quase desmaiou. Quando o parente olhou para ele e falou assim, que Deus que nada, Deus não tem nada a ver com isso. Ele disse que ficou de boca aberta, não sabia se ele pegava as malas e ia embora. Ele não sabia se ele falava, agora eu vou ficar aqui 2 meses nessa casa para orar até esse sujeito se converter. Mas ele disse que ficou desapontado quando aquele homem de meia idade, com boa saúde, rico na Espanha, disse para ele, Deus não tem nada a ver com isso. E ele olhou para aquele parente formoso, para tudo aquilo e falou, ele não entende que de Deus vem todas as coisas. Foi Deus que deu a inteligência, foi Deus que deu a motivação, foi Deus que deu tudo. Ingratidão. Ingratidão. Meu irmão, minha irmã, que Deus em sua infinita bondade te abençoe, para que nós possamos descrever as bênçãos de Deus na nossa vida. Há um hino que diz, nós vamos cantar hoje depois do culto, conta as bênçãos. Ou depois do culto não, depois da mensagem, antes de terminar o culto. Conta as bênçãos. Dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Se eu fosse enumerar aqui quantas bênçãos Deus tem me dado, quando eu olho para a história, para a minha história, e fico pensando o quanto Deus veio me conduzindo, e por isso toda a glória é de Deus, porque hoje com 51 anos de idade eu posso dizer para os irmãos que eu sou um homem realizado. Eu sou homem realizado. Eu não sou um homem rico, mas eu sou um homem realizado. Realizado porque Deus tem reinado no meu coração somente pela bondade dele. Realizado por ver de onde Deus me tirou. E aqui não há nenhuma diminuição de profissão alguma. Mas outro dia eu comparei uma foto com 11 anos de idade, no meio da lavoura de café, com o rosto sujo de terra, com um senhor que era presbítero da igreja, dono do sítio onde nós trabalhávamos, com a mão no meu ombro, presbítero Jacinto Garrido. Eu olhei aquela foto, que estava na tela do meu computador. Um menino de 11 anos de idade, de uma família humilde e simples. E não nos faltou o pão de cada dia, porque um homem guerreiro e batalhador, chamado Ordelino Reis, levantava às 5 da manhã, e às vezes chegava em casa às 8 da noite, para trabalhar de sol a sol, para prover. E do outro lado da tela, estava uma foto minha, com o então governador de New Jersey, em 3 encontros que nós tivemos, tempos atrás, para discutir questões de imigração. E numa das fotos, conversando com ele em inglês, ouvindo falar da cidade de Newark, ouvindo falar da escola que o meu filho estudava. E fiquei pensando, é graça de Deus poder olhar para aquele homem e dizer assim, olha, ande com o Senhor. Faça a vontade de Deus para abençoar o povo. Então tantas são as bênçãos de Deus, eu olho para a família, a bênção de Deus, irmãos. A minha família não é perfeita,
E eu oro a Deus para que nós possamos terminar bem. Mas a bênção de saber que temos uma família, onde a gente sabe que nós vamos ser cuidados, onde somos compreendidos e amados. A bênção da família. Quantas bênçãos! A bênção de ter o privilégio de ser pastor da Igreja de Cristo, de poder ver vidas com as quais a gente trabalha, e a gente não é onipotente para fazer tudo, mas a bênção de poder servir a alguns e servir as pessoas com alegria sempre. Quantas são as bênçãos de Deus que a gente pode agradecer? Descreva as bênçãos de Deus na tua vida. Faça isso. E eu até quero sugerir que a família, essa semana, se encontre, os casais se assentem. Fica aqui uma sugestão. E vocês comecem a enumerar as bênçãos de Deus. Quantas bênçãos Deus tem derramado? Comece a enumerar. E agradeçam a Deus. E queridos, que a fila da gratidão seja maior do que a fila do pedido. Para mim e para você. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o Salmo 116, o Salmo 116 nos ensina que quando temos um coração cheio de gratidão, em primeiro lugar, nós descrevemos os feitos de Deus. Em segundo lugar, quando nós temos um coração cheio de gratidão, nós declaramos o nosso amor por Deus. Em segundo lugar, nós declaramos o nosso amor por Deus. Você pode me perguntar, onde está isso? Primeiro versículo do Salmo 116. O que ele diz aí? O que ele diz? Amo o Senhor. Amo o Senhor. Cá entre nós aqui, quem gosta de ouvir alguém da família, talvez um filho para o pai, um pai para um filho, um marido para a mulher para o marido, quem gosta de ouvir a expressão, eu te amo? Vem cá. Isso. Levanta a mão quem gosta de ouvir a expressão, eu te amo. Então eu vou dizer, esse pastor, amo essa igreja. Amém, graças a Deus. Que bênção a gente poder dizer, eu amo você. E o salmista começa assim, olhando para o Senhor, e Deus gosta de ouvir dos nossos lábios e do nosso coração carregado de verdade, dizendo, eu te amo, Deus. Eu te amo, Senhor. Amo o Senhor. Há um hino que eu gosto demais que diz assim, não deixarei de ter amor por meu bom Salvador, Jesus. Que o meu amor e o seu amor por Deus cresça. O salmista, ele é tão grato a Deus por aquilo que Deus fez, que ele declara o seu amor a Deus dizendo, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Deus quer que a gente o ame, Deus quer que a igreja o ame, Deus quer que o povo dele o ama. Porque, queridos, muitos são os textos bíblicos em que Deus diz, eu te amo. Eu estava vendo essa semana, ia falar sobre isso, mas aproveitei para deixar aqui, por conta da Semana de Ação de Graças, para um outro momento, quando Deus fala para Daniel, depois que Daniel ora ao Senhor, depois que ele declara e demonstra a fidelidade dele para com Deus, ele está orando, e Deus, então, envia um anjo para vir falar com ele. E uma das coisas que Deus pediu para o anjo falar para Daniel era essa, tu és muito amado, tu és muito amado, você é amado de Deus, amada de Deus, você é amado de Deus, você é amada por Deus. Talvez você olhe para a sua vida, e aqui, querido, a gente precisa, quando a gente tem convicção disso, irmãos, como a nossa autoimagem melhora, porque a gente sabe que a gente é amado, amada por Deus, que Deus nos fez assim, que Deus olha do céu
E Deus diz: eu te amo. Eu amo você. Eu amo você. Se você é casado aqui, fala para o seu cônjuge: eu amo você. Não precisa ser agora. Pode ser depois. Se quiser falar agora também não tem problema, né? Vai fazer um bem enorme. Se você ama, declara. Declara para a sua cheirosa e os homens: eu amo você. Há quanto tempo você não fala para sua mulher: eu te amo? Hã? E os homens ficaram meio vermelhinhos aí. Deus também quer que a gente expresse o nosso amor por Ele. Amo o Senhor, diz o salmista. Quando Jesus veio ao encontro de Pedro, depois que Pedro fez todas as artes que ele fez com Deus, depois que Pedro errou várias vezes, mas Deus não desiste de nos amar, Deus não desiste de nós, Deus não desiste de amar a gente. E Deus veio a Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, esteja certo que eu te amo. Pela terceira vez, Deus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, Pedro era pavio curto. Ele quase falou: Senhor, eu já falei, o senhor não está escutando? Mas Pedro falou: Senhor, esteja certo de que eu te amo. E Jesus olha para ele e fala assim: apacenta o meu rebanho. E Pedro foi a bênção que foi na história. Mas ele negou 3 vezes. E depois 3 vezes Deus veio ao encontro dele para dizer: tu me amas? E aquele homem viveu e serviu a Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas. Queridos irmãos, ame a Deus, para a glória de Deus. Em terceiro lugar, quando nós olhamos aqui para o Salmo 116, quando nós temos um coração cheio de gratidão, em primeiro lugar, nós descrevemos os feitos de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, nós declaramos o nosso amor por Deus. Amo o Senhor. E em terceiro e último lugar, quando nós temos um coração cheio de gratidão, nós dedicamos a nossa vida a Deus. Gratidão não é só de palavras. Gratidão é com dedicação da vida. Pense nisso. Gratidão é muito mais do que palavras. Gratidão não é blá blá blá. Gratidão é dedicação da vida a Deus. E o salmista aqui, ele diz de maneira maravilhosa, em vários momentos do texto, que ele queria dedicar a sua vida a Deus. Tanto é que ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Ele fala: que eu vou dar para o Senhor diante de tantos benefícios, de tantas bênçãos? Aí a lista é enorme, a gente não vai falar sobre todas, mas ele diz assim: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu vou andar com Deus. Verso de número 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Nós estamos na terra dos viventes, e a gente precisa andar com Deus, igual Enoque andou. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Ande com Deus. Onde quer que você esteja, ande com Deus. Cumpra os seus votos a Deus. Veja o que ele diz também, verso 18: cumprirei os meus votos ao Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Aqui, queridos, um parênteses, para dizer
que a gente vive num tempo, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes as pessoas não estão cumprindo os votos. Vocês concordam comigo? Eu já vi às vezes casais subirem para o altar dizendo assim: oh, eu prometo, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Aí passa o tempo, eu escuto, separaram. Porque às vezes os votos são apenas um gesto que não passa pela sinceridade do coração. Eu sei que tem circunstâncias e circunstâncias, mas eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes a nossa palavra já não está mais valendo como valia antigamente. Ele fala: cumprirei os meus votos. Então, se você prometeu amar a sua esposa, ame. Se você prometeu tratá-la com respeito, não seja um cavalo em casa. Se você prometeu que você ia cuidar, não a abandone na enfermidade. Se você prometeu que você seria um homem íntegro, não seja um adúltero. Se você prometeu que você iria ser alguém para ser homem de Deus na sua casa, seja um homem de Deus na sua casa. E você, mulher, se você prometeu ser fiel, seja fiel. Se você fez um voto dizendo: na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, fique no interior da sua casa. Porque circunstâncias difíceis podem se tornar em circunstâncias vitoriosas no nome de Jesus. A gente vive desprezando os votos. Às vezes eu vejo quando recebemos membros e os votos são feitos aqui dizendo: eu vou ser fiel à igreja. Primeira oportunidade já começa a falar mal da igreja. Porque às vezes a gente não cumpre os nossos votos. Eu prometo frequentar a igreja. Você é membro. Então cumpra o seu voto. Às vezes eu vejo crentes assim postando: estou passeando domingo na hora do culto. Facebook é um negócio, irmãos. Facebook é um negócio. Se não tomar cuidado, você fica com raiva vendo o Facebook. Sem contar que o Facebook é um lugar onde a inveja está reinando. Porque você mostra lá: estou passeando, eu estou aqui na Torre Eiffel. O outro fala assim: poxa, e eu estou aqui ralando, trabalhando. Tomara que ele torça o pé lá. A gente precisa tomar cuidado, né? Às vezes, irmãos, é a hora do culto, de adoração a Deus, e crentes postando: estou passeando. A gente seria tão bom se a gente passeasse depois do culto, não é verdade? Veja bem, não estou falando que a gente não pode passear, mas tudo tem hora e tudo tem um momento. E ninguém também vai falar assim: agora, pastor, quando eu passear eu não posto. O que Deus quer é a nossa fidelidade para a gente cumprir o nosso voto feito a Ele. A Bíblia diz que é melhor a gente não prometer, não votar, do que votar e não cumprir. E o salmista diz: eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Se você fez voto para Deus, busque pela graça cumpri-los. E eu já vou para a conclusão.
mas dizer para os irmãos que uma das situações para mim mais tristes no meu ministério foi quando uma pessoa que estava com uma enfermidade maligna no útero, diante de mim e de um líder da igreja, quando nós fomos orar por ela, ela disse: se o Senhor me curar, pastor, olhou nos meus olhos e disse: eu vou assiduamente à igreja. E eu disse: amém. Oramos com aquela mulher desesperada. O parente dela, médico, sabia da gravidade. Isso foi no começo de semana, porque na quinta-feira ela voltaria ao médico. Oramos ali, naquela casa bonita, naquela casa chique, naquela casa rica. Colocamos os joelhos no chão e clamamos ao Deus vivo. Essa mulher na quinta-feira vai a Londrina. Ela faz o exame. O parente médico a chama para conversar e diz assim: não tem mais nada no seu útero. Não tem mais nada. E ele falou assim: olha o exame da semana passada, olha o de hoje, não tem mais nada. Essa mulher voltou feliz. Aí foi o primeiro domingo na igreja. E durante o tempo que eu fui pastor naquela igreja, não voltou mais. E algumas vezes eu disse assim: você prometeu fidelidade ao Senhor. Ah, mas são tanta coisa, domingo é difícil. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Ele diz também: eu tomarei o cálice da salvação. Abraça a salvação, você que tem sido tanto abençoado por Deus. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo, é Deus forte e poderoso. Então dedique a sua vida ao Senhor. O que você pode fazer mais para Deus do que você tem feito? Você acha que está bom? Não precisa responder em voz alta. Você acha que o que você está fazendo está bom? Ou você acha que você pode melhorar mais a sua consagração? Você pode melhorar mais o seu compromisso com Deus em todas as áreas da sua vida? Talvez você tenha que melhorar a frequência à casa de Deus. Talvez você tenha que melhorar a sua fidelidade a Deus. Com suas ofertas. Com seus dízimos. Talvez você tenha que melhorar mais a Deus com relação ao seu tempo dedicado para Deus. Talvez você possa dizer: Senhor, tem alguém sofrendo, eu vou visitar em nome do Senhor. Será que você pode fazer mais? Tem espaço na sua agenda para fazer mais para Deus? Na minha tem. Eu peço a graça de Deus para que antes dos meus olhos se fecharem nessa terra e abrirem para ver o céu e os olhos de Deus, eu espero fazer mais. Sabe por quê? Porque tantas coisas tem feito Deus, que o máximo de esforço meu ainda será mínimo. Que Deus nos abençoe. E que o nosso coração se encha de gratidão. Conta as bênçãos. Dize-as quantas são recebidas da divina mão.
Vem dizê-las todas de uma vez, e verás como, surpreso, o quanto Deus já fez. Você crê nisso? Esse salmo é bênção para você em termos de gratidão? Para mim é. Que Deus nos dê um coração agradecido.